mais uma vez estou gravando um vídeo para falar sobre a ideologização nas escolas e universidades do Brasil. Tá, da onde eu estou tirando tanto conteúdo? Eu assinei o jornal Gazeta do Povo e neles tem uma seção que é ideologização nas escolas. E aí você entra nessa seção, tem um monte de reportagem. E cada vez que eu leio uma, eu já quero gravar um vídeo para divulgar. Porque me dá tanto nervoso ver esse tipo de coisa, o Estado promovendo esse tipo de coisa, que a gente tem que propagar. Até para pais que tenham filhos em escolas e universidades públicas, federais ou estaduais, fiquem espertos com a qualidade do conteúdo dos livros didáticos, com o que está dentro do livro. Eu acho que não custa nada, por isso que eu até peço, divulguem, já deixa o seu like no vídeo, compartilhem, porque, de novo, esse aqui é mais um vídeo para deixar você irritado, lamentavelmente, tá bom? O título da matéria já é preocupante, né? Marxismo e identidade de gênero nas escolas. Currículos estaduais reforçam carga ideológica. Essa matéria aqui é do jornalista Gabriel de Arruda Castro, tá? E é de setembro do ano passado, tá bom? Então é uma matéria aí recente, não é desse ano, mas enfim, é recente também. E infelizmente, tudo que tem aqui ainda é vigente, né? Isso que é o lamentável. Então, começando, eu vou pegar aqui alguns trechos, porque é uma reportagem bem grande, mas os trechos que eu vou repercutir já dá para passar o nervoso. Já dá para deixar a gente bem esperto, aí principalmente quem tem filho. Crianças com menos de 2 anos que reconhecem sua sexualidade. Garotos de 4 anos treinados para lutar contra a homofobia. Brincadeiras infantis que pretendem quebrar estereótipos de gêneros e os paradigmas do patriarcado. Essas orientações estão em documentos oficiais elaborados por órgãos educacionais país afora e foram encontrados pela reportagem da Gazeta do Povo, ao vasculhar os currículos impostos pelas unidades da federação a escolas públicas e particulares. Tá? Então isso tudo aqui, pasmem, é oficial, tá? Eles não escondem nada. Só que, claro, as pessoas acabam não vendo e isso aí passa desapercebido. Por isso que é bom a gente repercutir e compartilhar o vídeo. Seguindo aqui. A maioria entrou em vigor no ano passado, né? Ou seja, 2019, porque essa matéria é de setembro de 2020. Então, a maioria entrou em vigor no ano passado, após a revisão dos critérios nacionais. Conclusão: grande parte dos referenciais curriculares traz critérios problemáticos que abrem a porta para a pregação ideológica ou a exposição de crianças a um conteúdo inadequado para a idade. Bom, isso é típico da esquerda. O conteúdo inclui múltiplas menções às teorias de ideologia de gêneros, a noção de que alguém, nascido homem, pode se tornar uma mulher, e ataques pouco sutis aos valores tradicionais. Pior, traz brechas para a sexualização precoce das crianças. Pauta também super vigente no pessoal mais extremado da esquerda. Aliás, as nossas crianças, deixar na mão desse povo é um perigo, viu? Os critérios para os currículos escolares têm um pilar nacional, a chamada Base Nacional Comum Curricular, que é o BNCC. Mas, além disso, os próprios governos locais estabelecem os currículos a serem ensinados em cada unidade da federação. Esses guias geralmente têm um conteúdo mais detalhado do que a da BNCC. Normalmente, elaborado pela Secretaria de Educação em conjunto com os Conselhos Estaduais de Educação, eles são documentos essenciais, mas que geralmente são ignorados pelas famílias. E esse é o ponto que eu queria alertar, pessoal. Assim, geralmente a gente nunca lê nada no geral, mas eu acho que quando envolve a educação de crianças, a educação do seu filho, caso você tenha, comecem a prestar um pouco mais de atenção nesses documentos, porque aqui está a receita daquilo que pode ser, digamos assim, a destruição dos valores que você pretendia que seu filho tivesse. Né? Então, os pais não podem ignorar esse tipo de material, porque eles não escondem nada. Só que a gente, eu digo a gente, sociedade, né, que não está atento aos mínimos detalhes desse pessoal traiçoeiro da extrema esquerda. Seguindo aqui, na elaboração da BNCC, finalizada em 2017 após intensos debates no Conselho Nacional de Educação, as menções à chamada teoria de gênero e outros temas inadequados foram removidas. Mas nos planos estaduais, com pouca atenção dos pais, de novo, pouca atenção dos pais, a carga ideológica voltou com mais força. A BNCC deveria ter vetado a ideologia de gênero em vez de deixar as portas abertas. Então eles tiraram do nível federal as orientações, mas no nível estadual entrou com tudo essa agenda. Najib, que é advogado e fundador do Escola Sem Partido, que recentemente anunciou ter deixado o movimento
O movimento por não ver interesse do presidente Jair Bolsonaro em tomar medidas efetivas contra a doutrinação afirma que o conteúdo dos currículos estaduais é fruto, em primeiro lugar, da negligência das autoridades, que terceirizam o tema para os chamados especialistas. Cara, esses especialistas que são escolhidos a dedos pela imprensa, olha, esse dá medo. Esses especialistas eu morro de medo. Os absurdos avançam porque não encontram resistência, seja por parte das autoridades, que têm o dever de coibir os abusos, mas se omitem por covardia ou cumplicidade com os abusadores, seja por parte dos usuários dos serviços prestados pelas escolas, ou seja, a população. E no caso, os pais, né? De novo, os pais têm que se atentar a esse tipo de informação. Para Marilene Nunes, doutora em Gestão e Políticas Públicas Educacionais pela USP, a inclusão desses temas no currículo vai na contramão do Plano Nacional de Educação, PNE. É temerosa a inserção nos currículos escolares de temas que possam provocar sexualização precoce de crianças nas séries iniciais de educação básica. Olha isso, da educação básica. E confusão acerca da identidade dos adolescentes em processo de amadurecimento físico e emocional. Assim, não tem nem o que questionar isso aqui. Alguém questiona essa obviedade aqui? Só a extrema esquerda. É preciso que o MEC avalie constantemente os planos estaduais e municipais e aperfeiçoe o programa de monitoramento e avaliação dos planos subnacionais de educação, que já existe desde 2019, afirma Marilene. Para os pais, ela afirma, a saída é esta: acompanhar as lições dos filhos, conversar acerca do que eles estão desenvolvendo em termos de conteúdo, além de denunciar quaisquer tentativas de ideologização. Ou seja, é realmente acompanhar o filho no dia a dia. Infelizmente, não dá para delegar às cegas a educação nas escolas estaduais e federais do Brasil afora. Isso está ficando muito claro, porque a esquerda dominou essa área, aliás, há muito tempo. Só que agora eles estão colocando goela abaixo das crianças que não têm nem condições de rebater, porque elas estão formando ainda a sua consciência, e a esquerda se aproveita disso para tornar essas crianças escrava de suas ideias. Isso é lógico, né? A tendência é que essas crianças, a maioria, virem esquerdistas, porque já começa a lavagem cerebral com 2, 4 anos, que nem diz aqui na reportagem. Isso é o fim da picada. E aqui é o seguinte, ó, a Gazeta do Povo separou 10 exemplos de conteúdos problemáticos introduzidos pelos novos currículos estaduais. Todas as secretarias de educação citadas foram procuradas, mas não quiseram comentar o conteúdo dos currículos. Sempre assim, a esquerda nunca é transparente em nada. É uma coisa impressionante. Mas não quiseram comentar, com exceção do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Então, vou trazer aqui algumas listas, né, de alguns estados. Opa, deu uma pulada aqui. Distrito Federal. O currículo adotado no Distrito Federal tem um conteúdo fortemente ideológico desde o início. Por exemplo, os professores são instruídos a já, nos anos iniciais da educação infantil, promover brincadeiras que quebrem os estereótipos de gênero e etnia. Trechos. A partir de 1 ano e 7 meses de idade, reconhecer sua sexualidade percebendo que existem diferenças físicas e comportamentais entre as pessoas e iniciar a formação de sua imagem corporal. Isso com 1 ano de idade e 7 meses. A criança não tem nem 2 anos de idade. A partir dos 4 anos de idade, olha isso, desenvolver gradativamente atitudes antirracistas. Até aqui tudo bem, antissexistas, anti-homofóbicas e anti-bullying. Aqui ainda não vejo nada de muito grave, né? Aqui tudo bem. Rio de Janeiro. Em muitas passagens, o material adota um linguajar abertamente marxista e inclui termos como processos hegemônicos de dominação de classe. Mais uma vez, nem as crianças são poupadas do conteúdo fortemente ideológico. Aqui, pessoal, estamos falando de criança, tá? 1 ano, 2, 3, não estamos falando de adolescente nem pré-adolescente, é muito antes do que isso. Trecho. Ter conhecimento desse processo implica necessariamente que os professores das creches e pré-escolas tenham o compromisso ético de transformação da sociedade e dos modos de relações sociais historicamente construídos e com o necessário cuidado com a criança em relação aos seus processos de construção de sua identidade. Olha isso, a escola querendo se intrometer nisso. É nessa direção que caminha o reconhecimento das diversas singularidades dos bebês e das crianças pequenas.
Na sociedade, as relações entre os indivíduos são marcadas por processos hegemônicos de dominação de classe, ricos sobre pobres e de gênero, homens sobre mulheres, de lugar, urbano sobre o rural, étnica, branco sobre negros, ou etárias, adultos sobre crianças. Ou seja, nesse último aqui, é meio que colocar as crianças contra os pais, né? Porque afinal de contas, a gente está falando aqui de dominação hegemônica, de adultos sobre crianças. É uma coisa asquerosa. Isso aqui é inadmissível, é inaceitável. Sobre o conteúdo, a Secretaria da Educação do Rio de Janeiro enviou uma resposta genérica, sem encontrar problemas no viés marxista, afirmando apenas que seu objetivo é que os estudantes se percebam como sujeitos históricos, em permanente construção de uma sociedade cujos princípios de respeito e tolerância sejam cada vez mais fortalecidos. Tá, mas falando de crianças de 1, 2, 3, 4 anos... Isso aqui faz sentido, isso aqui é lavagem cerebral total, porque, de novo, nessa idade a criança não tem consciência de nada. O que vão passando ela vai absorvendo. É uma coisa inacreditável, isso aqui é muita sacanagem. Alagoas. O currículo estadual de Alagoas menciona, em seu capítulo dedicado à educação infantil, que as brincadeiras devem ajudar as crianças a lidar com a própria sexualidade. Meu, dá até medo nessas coisas. Trecho. As situações de brincadeira contribuem significativamente para o desenvolvimento e aprendizagem da criança e também favorecem que ela elabore suas emoções, conheça melhor o seu próprio corpo, lide com a sexualidade. Meu, a gente está falando de criança, nenês. Lide com a sexualidade, ressignifique suas relações interpessoais e aprenda a se conhecer melhor. Meu, dá medo nessas coisas. Agora em Santa Catarina. Em Santa Catarina, o documento prevê que até mesmo o ensino religioso deve tratar da promoção da teoria de gênero, entre outros assuntos que pouco têm a ver com o tema da disciplina. O texto também insinua que as religiões promovem a intolerância. Meu Deus do céu! Os caras estão ensinando religião, detonando a própria religião. É inacreditável. Trecho. Aspas. Objetivos de aprendizagem. Ensino religioso. Identificar e problematizar situações de violência, prevenindo e protegendo crianças e adolescentes de abuso e exploração sexual, bullying, racismo, machismo, xenofobia, LGBTfobia, entre outros. Problematizar processos de exclusão e desigualdades, estimulados por crenças, ideologias religiosas, filosofias de vida. Ou seja, a matéria de religião já vai criticar inclusive ideologias religiosas. Só que a questão é a seguinte, esse tipo de conteúdo para criança... Cara, isso aqui pra mim não faz sentido nenhum. Já tem que ter um certo discernimento para colocar essas coisas na cabeça de um jovem, não de uma criança. No Ceará, o conteúdo a ser ensinado pelas escolas cearenses repete termos da literatura socialista e feminista, como patriarcado e sexismo. Trecho. A ideia de que as meninas devem brincar de certos jogos e brinquedos, bonecas, panelas, tem como fundamento o patriarcado e machismo geralmente velados nas práticas educativas. A lógica de associar a recreação e o brincar das meninas a objetos e brincadeiras que remetem ao mundo do cuidado e afetos, casinhas, bonecas, etc., e da mesma forma atribuir aos meninos objetos e brincadeiras associadas ao universo público em detrimento do âmbito privado, reflete a sociedade sexista em que vivemos. Tá, então isso aqui é o trecho da descrição da disciplina lá no Ceará. Cara, eu acho isso aqui inacreditável, é muito surreal para ser verdade. Agora, em Minas Gerais, o documento que cita o autor socialista Paulo Freire repete a agenda da chamada esquerda identitária e ecoa a ideia de que existe lugar de fala para cada pessoa de acordo com o grupo social com o qual ela se identifica. Então, trecho, aspas. Toda interação discursiva entre as pessoas ocorre em um determinado tempo e espaço, historicamente situados no mundo social e trazem marcas identitárias, pobres, ricos, mulheres, negros, homossexuais, jovens, idosos, etc. Agora, no Rio Grande do Sul, no currículo gaúcho para o 8º ano, o capitalismo... Então aqui já não é mais criancinha, né? Vamos ver o que eles falam. O capitalismo é apresentado de forma crítica, óbvio, né? Seria um milagre eles elogiarem o capitalismo em detrimento ao socialismo, por exemplo. Enquanto logo em seguida, o socialismo aparece de forma neutra. Cara, é uma coisa inacreditável. Aspas. Perceber que a evolução do capitalismo compreende crises cíclicas e que elas provocam transformações que atingem diversos países, acirram as disputas econômicas e as rivalidades políticas. Refletir sobre o impacto da Revolução Russa e seus efeitos no cenário mundial.
Procurada, a Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul se isentou da responsabilidade sobre o conteúdo, afirmando que apenas o conjunto foi elaborado em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Undime, e com o Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, SINEP, de acordo com a BNCC. Questionada se o governo do estado não avaliava a abordagem de forma problemática, a secretaria não respondeu mais às mensagens enviadas pela reportagem. É claro, é o famoso obscurantismo da esquerda, tá? Isso é tradicional. Esquerda normalmente não gosta de transparência. É só você comparar. Pegue políticos de esquerda e políticos de direita. Quem costuma dar mais entrevista? Sempre políticos de direita, mesmo sendo atacados. Então o Trump falava diariamente com a imprensa americana, mesmo sendo atacado. O Bolsonaro fala todo dia, mesmo sendo atacado. Vocês lembram na época do Lula e da Dilma? Eles não davam uma entrevista. Era raríssimo. Então esse perfil de não transparência da esquerda se verifica em todas as administrações estaduais que tem um esquerdista administrando. Agora, Espírito Santo. O documento traz uma defesa dos estudos de gênero e classifica, sem hesitação, a sociedade do Espírito Santo como patriarcal. Pode dar uma pulada aqui, calma. Aspas, o gênero é fundamental para compreendermos a cultura patriarcal que caracteriza a sociedade capixaba e que estabelece uma hierarquia entre os gêneros. Agora na Bahia. O referencial curricular da Bahia, cuja versão final foi divulgada há poucos dias, traz uma seção inteira dedicada às teorias de gênero. O documento adota uma postura abertamente hostil ao que define como padrão cristão e heteronormativo. Aspas, a mesma lógica das práticas excludentes ao feminino recai sobre os homens e mulheres homossexuais, pessoas trans e travestis, pois a expressão das suas identidades de gênero e de orientação sexuais vai de encontro aos referenciais legitimados pelos padrões masculino, cristão e heteronormativo. Diante do exposto, os currículos escolares e as práticas pedagógicas dos profissionais da educação em todas as etapas e modalidades de ensino devem considerar as diversidades sexuais presentes nas representações e relações sociais existentes na escola. Então é um banho de esquerdismo aqui para todos os alunos, né? Isso fica muito nítido. No Mato Grosso do Sul, o currículo sul-mato-grossense afirma que a sexualidade deve ser um tema presente durante todo o ciclo escolar, inclusive na infância. Cara, na infância, falar de sexualidade, eu acho... A justificativa é a preservação da saúde das crianças, mas, por causa de seu teor generalista, a recomendação pode levar à sexualização infantil pura e simples. Aspas. A sexualidade deve ser pauta durante todo o processo de desenvolvimento das crianças, adolescentes e jovens, dentro do espaço escolar, no viés da saúde e compreensão do funcionamento do corpo. Bom, pessoal, acho que o vídeo também já ficando muito longo, né? Quase 20 minutos, mas, vocês estão vendo, né? A lavagem cerebral no âmbito nacional que escolas estaduais tentam não, né? Promovem na cabeça dos jovens, das crianças, os pré-adolescentes, isso é notório. Só vai aplaudir isso aqui quem é de esquerda, porque aí não vê problema nenhum, obviamente, né? Aplaude e só vê méritos. Se você não concorda... Ajude a compartilhar esse vídeo, mande para o máximo de pais que você conhece aí, para eles ficarem espertos mesmo. Que nem falava na reportagem. O que cabe aos pais fazerem? De vez em quando dá uma olhadinha na lição de casa, ver os temas que são abordados em redações, dá uma olhadinha de vez em quando no conteúdo do caderno de história, enfim, só para pegar tempo, detectar a tempo alguma, digamos assim, deformação de conteúdo por viés ideológico que professores tentem passar aos filhos aí das pessoas que nem sempre são de esquerda e nem sempre concordam com a pauta. E elas têm o direito de saber que os filhos delas estão sendo doutrinados, no mínimo estão sendo doutrinados. Pessoal, comentem também, compartilhem, é importante esse tipo de conteúdo. Se inscrevam nas minhas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.